Olha a minha raiz, é boa. Olha a minha raiz, é capoeira. Olha a minha raiz. Minha raiz é boa. Olha a minha raiz, é capoeira. Muitos me seguem, só Deus me acompanha. Me fortalece o dia a dia. Quando acordo, meu desejo é estar em sua companhia. Essa é minha raiz. Olha a minha raiz, é boa. Olha a minha raiz, é capoeira. O berimbau mandou o dom. Eu vou seguindo o caminho, a pele que cicatrizou. Toma cuidado com os espinhos, essa é minha raiz. Minha raiz é boa. Olha a minha raiz, é capoeira. E o cantador que regou a planta do pé se expressa, o tronco do corpo movimento. Olha, entra na roda e vem jogar. Muito boa noite, meu povo, meu amigo Luiz. Que coisa linda, cara. Olha, Jorge Amado disse que as grandes lições da vida a gente tira com a cultura do povo, a cultura popular. O grande Jorge Amado, Meus queridos, muito obrigado aí pela presença de vocês que já entraram. Dr. Raul, da França, de Lyon. Eu apresento a você, meu querido Ricardo, porque ele é um homem dedicado à ciência, à educação e às causas do povo. Doutora Silvia, também, outra mulher maravilhosa que está aqui. Várias pessoas que já entraram. Muito obrigado a todos vocês. Quero agradecer a minha equipe técnica. Eu tenho uma equipe técnica, Luiz Gabriel e Ana Luísa. É a turma que dá orientações, exatamente. Inclusive, eles sempre pedem que os convidados cliquem nesse coração aí, que é para chamar mais gente para a nossa live, para essa conversa. Mas, Ricardo, à tarde, eu não sei se você lembra, às 14 horas, eu iniciei trazendo alguns dados da Covid no mundo, e eu sempre faço isso, e eu justifico por quê. Porque aqui a gente não normaliza a morte, o óbito. A gente lembra para prestar solidariedade, para se solidarizar. Né? Então a gente vai trazer dados atualizados, talvez não tanto, porque agora à noite eu não pude entrar, mas assim, eu acredito que está muito próximo desses números aqui. No mundo, 15.784.000 casos de contaminação, eu estou arredondando, e infelizmente 640.000 óbitos, tá, no planeta. Nossa solidariedade a todas as famílias do mundo. Nos Estados Unidos, mais de 4 milhões de casos, 640.000 óbitos, infelizmente, nosso apoio, nossa solidariedade, e destacando, viu, Califórnia, Flórida, Nova York, Texas, esses estados importantes estão em primeiro lugar. Eu disse isso à tarde, não sei se você lembra, Califórnia, Flórida e Texas são estados que votam tradicionalmente em republicanos. E o Donald Trump está caindo muito nas pesquisas porque o norte-americano está associando a crise da pandemia nos Estados Unidos à condução desastrosa do presidente Trump. Então, o norte-americano está percebendo isso. E eu não sei se isso vai acontecer aqui também no Brasil. Fabiana Carvalho, minha enfermeira, minha professora, forte abraço. Obrigado pela tua presença mais uma vez. Eu assisti você essa semana, viu? Brasil, 2.348.000 óbitos, casos, e óbitos, mais de 85.000 famílias estão chorando a perda de entes queridos. E a gente manda assim, respira fundo, né? E manda aquele calor humano, aquela empatia, aquele sentimento, Ricardo, de se colocar do lado, né? Com muita compaixão, ao lado de todas essas famílias, e lembrando ao Brasil, lembrando aos amigos, a todas as pessoas, porque muita gente vai ver esta live depois, que nós poderíamos ter salvado muitas vidas, muitas vidas. Adriana, Cabo de Santo Agostinho, muito obrigado. Bom, o professor Raul já está saudando a capoeira Angola. Eu acho que ele entende.
Eu acho que ele entende. Mas antes da gente entrar na capoeira Angola, na capoeira regional, falar de todos os mestres, eu quero fazer aquela velha provocação. Meu querido, África, Pernambuco ou Bahia? Quem é que fala mais alto nessa história? De onde veio a capoeira? Ô, meu amigo. Muito boa noite a todos que estão aqui acompanhando nossa live. E esse bate-papo interativo sobre capoeira é bem interessante, porque ele se confunde com a história do nosso país. África ou Brasil já é um tabu antigo para a capoeira. Várias são as teorias levantadas com relação ao surgimento da prática da capoeira. O que a gente pode perceber é que, na maioria das vezes, a gente termina no Brasil. Apesar de tantos e tantos estudos, o historiador Carlos Eugênio Líbano Soares, ele diz que a capoeira ela é filha de escravos em solo brasileiro, de pessoas que foram escravizadas em solo brasileiro. É a junção de várias culturas e a resposta ao sistema opressor da época é a prática da capoeira. Que a capoeira ela surgiu nesse tempo efervescente de negação, negando a situação de repressão, de opressão do colonizador, daquela pessoa que escravizava, do feitor que chicoteava. A capoeira era a resposta, era o não do povo negro em busca de libertação. Isso a gente deixa bem dessa forma. Luiz Renato Vieira, sociólogo, ele diz que o ambiente mais propício para o surgimento da capoeira, isso em um artigo dele que eu li, seria o terreno quilombola, né? O período do quilombo, onde existia a junção do negro com o índio, com brancos fugitivos, numa sociedade que conseguia sobreviver dessa forma e se misturavam as culturas. Você vê, por exemplo, a roda de capoeira, o círculo é um ritual mais indígena do que africano, que a maioria das vezes a simbologia africana é em linha reta, não é? Eles dançam em linha reta, mas já tem danças também indígenas relacionadas à capoeira. A palavra capoeira vem do tupi-guarani, capoeira. Se você for observar o dicionário, está ali. E aí, quando a gente parte para... Luta ou dança? Aproveita e comenta isso. Vamos lá, a capoeira é uma luta. Sempre foi uma luta. A dança foi o disfarce. Tá certo? E tornou-se uma cultura. Foi a manha. Foi a manha. Por isso, até hoje, muita gente inventa até algumas músicas relacionadas a isso. Vem dançar para tu ver como é que é bom. É divertido. A capoeira hoje é uma manifestação cultural do povo brasileiro, né? Mas, na África, você vai encontrar o ningolo, a dança da zebra, que são danças, e na maioria das vezes ela representa o período de puberdade das meninas, quando atingiram a idade de casar. Então, existem certos rituais de dança onde os adolescentes disputam a mão daquela determinada garota que já atingiu a idade de casar. Isso já acontece muito na África. Já no Brasil, o que é que a gente percebe? O tempo em que mais se divulga a capoeira depois é no período de marginalidade. Nestor Capoeira, no livro Fundamentos e Malícias. No livro Fundamentos e Malícias, ele deixa claro que existiam 3 períodos na capoeira: escravidão, marginalidade e era das academias. No período da escravidão, podemos destacar algumas situações, como no Rio de Janeiro, as maltas de capoeira, que defendiam o Partido Conservador e o Partido Liberal, que eram como se fossem aquelas gangues dos Estados Unidos. Eram as maltas de capoeira. Também o capoeira de origem ao malandro carioca, aquele camarada de terno, gravata, chapeuzinho de lado. Eu sei que você está com a palavra, mas você vai ter que pisar pianinho agora. Tranquilo. Tá? Entrou Rossana agora no grupo. Entrou muita gente legal. Valquíria, daqui do Recife. E entrou um médico que está morando em Barra, na Bahia. Doutor Francisco. Ele sabe do que está falando, hein?
do que você está falando. Ele está vivendo isso o tempo todo. Que coisa boa. Coisa boa. Vamos continuando, né? Daqui a pouco, o mestre Jean ficou de entrar também, aí de Salvador, da Universidade Federal da Bahia. Grande amigo meu. Coisa boa. Vamos lá, continuando. Nesse período de escravidão, a gente viu no Rio de Janeiro a questão da criação das maltas de capoeira. No Recife, a gente viu o surgimento do Passo do Frevo, que também é envolvido com capoeirista. Se a gente parar para observar em algumas guerras, a Guerra do Paraguai, foram convocados negros escravos que eram capoeiristas para assumir a linha de frente. Na maioria das vezes foram como soldados e voltaram como heróis, entre aspas, porque a sociedade em que nega o seu povo não tem de nada de honroso com isso, porque eles estavam lutando pela própria liberdade, uma coisa que eles já deveriam ter por direito. Então, depois vem a era da marginalidade. No período de marginalidade, é quando a capoeira entra no código. Até antes, já existia uma proibição. Quando a coroa portuguesa vem para o Brasil, foi a primeira proibição da prática de manifestação afrodescendente no Brasil. Depois, em seguida, vem a proibição da lei. A primeira, Código I da República Federativa dos Estados Unidos no Brasil. A pena era 300 açoites e deportação para a ilha de Fernando de Noronha. Veja como é que era esse negócio. Quando se pegava um negro jogando capoeira lá na Bahia, costuma-se dizer que amarravam os negros nos rabos dos cavalos e puxavam eles, arrastavam o negão. Costuma-se dizer que era melhor brigar perto da delegacia do que longe. Pelo menos o cara chegava vivo. Tem outras histórias que contam que quando pegavam capoeira, e esse capoeira era morto, amarravam o birimbau ao pé dele, para que as pessoas soubessem que ali era um capoeirista que morreu e faleceu. Então a repressão contra a capoeira foi muito grande, até chegar... Muito forte, muito forte. Até chegar à década de 60, quando já existiam as figuras de mestre Bimba e mestre Pastinha. E já vinha capoeira Angola e regional. No processo de libertação da capoeira, como manifestação cultural, como esporte genuinamente brasileiro. E dessa façanha, quem tem essa responsabilidade maior foi o mestre Bimba. Meu mestre Marco Angola está aí entrando aí, ao lado do Cabo de Santo Agostinho. Outra pessoa fantástica também. Então, mestre Marco também entrou aqui, né? Meu mestre de capoeira. Voltando à sequência. Mestre Bimba. Né? Na década de 60, mestre Bimba conseguiu a façanha de apresentar a capoeira para o presidente Getúlio Vargas, que libera a capoeira como esporte genuinamente brasileiro. Fora isso, Bimba teve muitas outras situações para que a capoeira chegasse até onde ela chegou. Primeiro, ele começou a dar aula na República do curso de medicina da Universidade Federal da Bahia. Então, ele teve vários alunos universitários. Ele sistematizou o ensino com a sequência, né? Instituiu a formatura. Para quem está entrando agora, doutor Raul e doutor Francisco podem me corrigir, mas parece-me que você está falando de uma época em que a única faculdade de medicina do Brasil era em Salvador. Perfeito. Né? Perfeito. Então, veja bem, muita gente... E o bom é que a gente encontra muitos deles vivos ainda. Tá certo? A capoeira, a história da capoeira é tão recente, ela saltou da marginalidade para a legalidade muito recentemente. Então, se você vê um idoso dizendo a capoeira era coisa de malandro, é porque na época dele foi. Na época dele foi crime. Até a década de 60, era proibido praticar capoeira antes da década de 60. Na década de 30. O mestre Geni. Mestre Geni é uma figura da capoeira. Ele sabe disso que eu estou falando, porque ele viveu. Ele foi o primeiro aluno angoleiro a ser formado por mestre Bimba. Primeiro e único. O único angoleiro por mestre Bimba. Salve, salve, mestre Geni. Estamos aqui conversando. Está aí. Vivo. Rapaz, a história viva está aí, rapaz.
Então, ele tá de Salvador agora. tá direto de Salvador. Eu tive uma live com ele, já está com mais de 2.000 pessoas já. Mais de Obrigado. 2.500. Obrigado, Né? mestre. Obrigado. Muito obrigado. Então, Seja bem-vindo. a gente, quando vai para a Bahia, encontra pessoas que são enciclopédias vivas, porque eles viveram o período da história. Tá certo? Eles viveram o período em que Bimba conseguiu a legalidade da capoeira, o período em que a capoeira Angola também teve a sua oxigenação como manifestação cultural. E hoje a capoeira praticada no mundo todo, ela é uma capoeira abaianada. Uma capoeira que se é uma capoeira que se é uma capoeira que se apropriou dos métodos da Bahia, dos grandes nomes da Bahia, e hoje toma o mundo. Claro O que Rio de hoje Janeiro também. O Rio de Janeiro também não é? Tem praticantes importantes ao longo da história, não é? com Mas. certeza, com certeza. Mas a capoeira hoje praticada no mundo todo, a gente não pode dizer que não é da Bahia. Quando Porque você fala do traz mundo os todo, fundamentos. quando você fala do mundo todo, Ricardo, você poderia mais ou menos exemplificar no planeta onde é que a capoeira está presente? Porque eu ouvi também de que hoje a capoeira é um dos grandes condutores da língua portuguesa no mundo, cara. Quer Perfeito. dizer, aonde a capoeira está presente, se fala português. Se aprende a E eu cantar as gostaria. músicas em português. Comenta Ó, isso pra gente. É muito importante que as pessoas que estão aqui. Agora, antes de você falar sobre isso, uma mulher negra, Valquíria, tá? Que está sempre presente conosco. Ela bateu palminha aí, disse que adora história, então a gente aproveita para parabenizar a todas as mulheres negras, latino-americanas e caribenhas. Hoje é o dia delas, para lembrar, só que todo dia é dia da mulher negra, né? Hoje é um dia muito importante para a gente lembrar, né, da luta histórica dessas mulheres fantásticas, né, guerreiras. Vai olha lá, aí, meu Ricardo. mestre, A capoeira pelo mundo. mais de 152 países praticada a capoeira. Mais de Caramba! 152. Então, eu tenho amigos no Japão, que é o Mate, que é aluno do mestre Jean Pangolin, da Universidade Federal da Bahia. Tenho amigos no Equador, tenho amigos em Portugal, tenho amigos na Itália, na França, na Espanha. Todos que vivem dessa arte, que respiram essa arte. E olhe, o Mate é japonês e é professor de capoeira. Ele vem para o Brasil, ele participa dos congressos, aprende a língua, traz a contribuição dele e volta para o Japão também, levando a nossa herança, o nosso legado, que é a capoeira. Está entendendo? Que é a capoeira. A mesma coisa o pessoal do Equador, né? Que tem o pessoal do México, né, também, o pessoal do Equador. Tem o pessoal de Tenerife, do Mestre Tosta, né? O Mestre Tosta, o pessoal da Espanha, do Mestre Tosta, que é o meu padrinho de graduação lá de Salvador. Acabou de entrar outra referência. Mestre Jean Pangolin, professor da Universidade Federal da Bahia. Esse Salve, camarada mestre! é uma biblioteca em pessoa, tá certo? Mestre, pode me corrigir se eu falar alguma besteira, viu? Estamos aqui num bate-papo. Olha, nesse bate-papo nosso, a gente tem gente da Bahia, gente de Pernambuco, gente da França, da Espanha. A minha filha Bárbara está aqui, que é professora de línguas, de idiomas. Bárbara Renata está aqui acompanhando você. O esposo dela, com certeza, está ao lado dela. Olha aí, mestre Jean Pangolin. Parabéns pelo seu trabalho, meu amigo. Cara, que massa. Esse camarada é uma grande referência também. Estava Olha, falando da turma dele. Fala. você estava falando da importância da capoeira no mundo. O professor Raul está falando de Lyon, na França, e ele registra aqui, ó, Centro Cultural Esportivo Ubuntus Capoeira. Né? Eu acho que é um centro cultural lá, que ele vê, né? Lá na França, né? Não sei se é em Lyon mesmo. Eu Eu acho que é sou isso que ele porque quer nós dizer. somos Ubuntu. Mas, cara, maravilha, maravilha. Diante de toda essa importância da capoeira no mundo, para nós brasileiros, como é que você vê essa relação entre a capoeira e a educação?
Rapaz, é bem pertinente isso, né? Porque a capoeira é um instrumento, eu costumo dizer que é um instrumento de libertação. Agora, se a gente partir para observar uma situação filosófica da capoeira, a capoeira ela liberta a alma, o espírito, o corpo, porque a capoeira ela tem a capacidade de transformar pessoas. E você sabe disso porque você me acompanhou. Então você acompanha a minha história, você sabe o quanto eu militei dentro da capoeira por acreditar nessa arte, né? E você sabe que no interior de Pernambuco, da zona da Mata Sul de Pernambuco, num período em que a capoeira aqui no meu município não existia, né? E o que existia eram pessoas que tinham vontade de aprender, mas tinham que transformar a coisa. Você sabe que você tem responsabilidade nisso também, porque você foi que me provocou. Quando o aluno, na primeira apresentação de capoeira, você chegou do meu lado, bateu no meu ombro, você sabe o que você está fazendo? De capoeira. Mas o que é capoeira? Quando você me perguntou o que é capoeira, a provocação que você me fez, até hoje eu não paro de pesquisar. Até hoje eu não paro de estudar. Até hoje eu não paro de dialogar com as pessoas. Então, para isso, eu tive que fazer capoeira e aprender a trabalhar numa creche com as crianças, trabalhando na zona de desenvolvimento proximal, trabalhando a motricidade, a lateralidade, as relações espaciais, a afetividade, segundo o Valon, a busca da afetividade dentro da relação da capoeira. Eu aprendi a trabalhar com menores infratores, com menores vítimas de agressão. Aprendi a trabalhar numa academia de fitness, aerocapoeira, transformando as possibilidades. Dentro do segmento cultural, o meu mestre ele fundamenta muito isso, porque dentro da nossa associação a gente tem a visão de um profissional na capoeira, porque quais são as pessoas que vão cair no mercado para estar transformando pessoas? O que é que você tem de bagagem para que você possa ofertar, para que você possa transformar pessoas? Porque o que é a figura do mestre? O mestre é uma pessoa que detém o conhecimento, e esse conhecimento é provocar pessoas a viver e a transformar outras vidas. Então, eu cheguei até a terceira idade. Passei um período na FAESC, a doutora Silvia não me deixa mentir, a gente teve um período de trabalho de extensão, de pesquisa de extensão, e quando eu cursei pedagogia, eu passei quase 6 anos ministrando aula para crianças que tinham deficiência. Você sabe que aqui no município de Escada tinha uma escola segregada, não é? Essa escola ela só acolhia pessoas com deficiência e várias deficiências. Sim, Aí sim. eu tive a oportunidade de levar de Portugal o mestre Pernalonga para lá, o meu mestre também foi lá, o mestre Beija-Flor, o falecido mestre Beija-Flor, que era especialista na área de capoeira inclusiva, ele também foi lá ministrar uma oficina nesse período. E trabalhamos também com crianças da região circunvizinha da faculdade, das periferias. Claro que a gente não conseguiu salvar todas. Uhum. Algumas dessas crianças faleceram, porque a droga está aí. E é difícil você bater de frente com a criminalidade. É muito difícil você bater de frente com a criminalidade, porque quando você começa um trabalho, não é, e de repente esse trabalho é interrompido, você abre brecha para a marginalidade adentrar na vida dessas crianças, porque elas moram do lado. Eu tive o aluno mais recente que faleceu, o ex-aluno meu, que foi de um desses projetos, ele morava no Beco da Cristal. Teve uma época na faculdade que eu me lembro que a mãe dele ligava para mim: professor, o senhor pode vir aqui buscar meus filhos, porque vai ter tiroteio aqui hoje. E eu pegava uma moto, ia buscar um bebezinho de colo, e esse menino, que era aluno meu, para dormir aqui na minha casa, para ele não ter o risco de ser assassinado. E esse menino, com o tempo, cresceu. Infelizmente, o projeto acabou. E a bandidagem tomou conta do menino. Infelizmente, a gente perdeu ele para a bandidagem e ele acabou sendo assassinado, né? Mas, em compensação, temos outros cursando também uma faculdade. Tá certo? Sim. Hoje eu tenho uma aluna que está fazendo engenharia na FAESC, que se livrou também do mundo das drogas, tá certo? Uhum. Quando chegou
quando chegou na capoeira, ela tinha uma certa dependência, mas a partir do momento que a gente teve um trabalho conjunto e ela também queria se libertar, a capoeira só fez potencializar essa vontade de libertação e hoje ela já está cursando uma faculdade, é uma profissional, engenheira, e está bem. Vamos trabalhando com esse público. Verdade. Meu querido, olha, tem aqui, entrou aqui um mestre, que eu acho que você deve visualizar aí, Raí, né? Entrou Salve, aí. salve, mestre. Isso. A Associação de Capoeira Volta que o Mundo Dá é um comentário, tem a grande responsabilidade de formar pessoas críticas com conceito sobre os diversos aspectos que a capoeira permeia. Importante comentário, né? E doutora Silvia, que é psicóloga, mora em Caruaru, amiga nossa, parceira nossa de lives, onde o Estado, a família, a igreja e demais instituições se omitem, o crime toma mesmo conta. Mas que bom que existem profissionais como você, Ricardo, para fazer toda a diferença. Meu querido, tem como você pegar o berimbau aí e fazer uma saudação para essas pessoas, cantar algo bonito com uma mensagem forte para todo mundo que entrou, que está participando aí? Bom, essa música, em homenagem ao meu mestre também, essa música foi uma resposta a uma provocação, né, com relação à prática da capoeira. Então, ela é mais ou menos assim. Antigamente, você vinha me falar que a capoeira não é cultura popular. Coisa de negro, de malandro marginal. O preconceito era peça fundamental. Mas hoje em dia, você teve que aprender que a capoeira, ela é um modo de viver. Provou que o negro também tem o seu valor. Ela é cultura, ela é arte, sim, senhor. Mas hoje em dia, patrimônio nacional, provou pro mundo, capoeira é sem igual. Mas com orgulho, contra mestre hoje eu sou. E do meu grupo eu vou falar para o Senhor. Se você me perguntar, só voltar que o mundo dá. É uma resposta que eu dei para aqueles que criticam a gente. Coisa boa, cara, coisa boa. Agora, fala aí sobre as formas diferentes, as escolas diferentes de se jogar capoeira, né? Porque tem o mestre Pastinha como referência e o mestre Bimba do outro lado como uma grande referência. E é importante falar dessa diversidade, né? Muita gente não conhece. Eu próprio preciso saber. Pronto. Antes de da gente entrar nessa live aqui, minha filha estava batendo palma aqui no quarto. Eu estou no quarto e eu estava tentando fazer uma. Eu quero saber o que é que eu estava fazendo. Agora é contigo, mestre. Você é meu mestre. Que é isso, Luiz? A gente somos provocadores. Somos pessoas que provocam outras a respirar cultura, a respirar conhecimento. E eu sou apenas um menino ainda diante de tantas pessoas que entraram dentro dessa live para assistir. Pessoas que detêm um conhecimento bem mais amplo do que o meu. Mas vamos lá, vamos socializando nesse bate-papo. Mestre Bimba, mestre Pastinha, as figuras mais representativas da história da capoeira, o que não quer dizer que antes deles já existia capoeira. Existia capoeiragem tradicional, aquela capoeira dos estivadores, que não existia nem ainda o instrumento birimbau na capoeira, porque o instrumento só foi introduzido, o birimbau só foi introduzido à capoeira a partir do final do século XVIII para o século XIX. Ele era um instrumento utilizado por camelôs para atrair a atenção dos fregueses, dos mercados e nas praças públicas. Mas como as rodas aconteciam próximo,
ele foi incorporando e acabou assumindo o papel de regente maior. Na capoeira regional, existe a charanga, que é um birimbau e 2 pandeiros, e na capoeira Angola, essa capoeira, existe uma orquestra de 3 birimbais, 2 pandeiros, o atabaque, o agogô, o reco-reco, existe toda uma bateria ali. Uhum. São simbologias diferentes para se jogar capoeira, mas, de todo modo, o birimbau comanda o jogo. Se a gente partir para a raiz, para a segmentação do fundamento, não é? O birimbau comanda o jogo. O toque do birimbau é que vai dizer como aquele diálogo de jogo vai acontecer. A música da capoeira, ela manda o recado. Não é? Um bom cantador, quer dizer, um bom jogador de capoeira, ele vai entender e vai interpretar o que é que o birimbau está dizendo, o que é que a música está falando, e ele só vai se arriscar na roda a partir do momento que ele saiba o que ele esteja fazendo. Não é uma coisa que acontece, tá, vou lá, vou fazer, vou entrar. Não, tem toda uma fundamentação para que isso aconteça. Por exemplo, na capoeira regional, um birimbau só, mas tem o toque da benguela, tem o toque da iuna, tem o toque do São Bento Grande do Bimba. Aí, o toque da banguela é um jogo técnico de marcação, um jogo predominantemente que tem uma malemolência, que tem um jogo de altos e baixos, mas não tem a definição central. A música muda de acordo com essa... O toque muda do instrumento. O toque muda. Você tem como dar um exemplozinho aí pra gente? Você tem como dar um exemplo? Aqui. Perfeito. Banguela. Banguela ou benguela? Pergunta seu Bimba. Se eu vou para um Iuna, que é um jogo de formado, se eu vou para o jogo duro da capoeira, que é o jogo de São Bento, do mestre Bimba, então tem um toque para cada situação de jogo. Se você parte para a capoeira Angola, tem a questão da ladainha, tem a questão das quadras e corridos. Não se joga numa ladainha. O que é uma ladainha, me perguntam? É uma história contada que termina em uma louvação. Às vezes uma oração que termina em louvação. E aí quando você vê aquela parte, viva meu Deus, viva meu Deus, camará, não é? Faz parte da louvação de uma ladainha. Se conta uma história. E a música da capoeira é interessantíssima, porque ela traz poesia, ela traz romance, ela traz o alerta, ela traz a crítica. Não é? Joga comigo, com muito cuidado, que eu estou machucado. Não mexe comigo, que eu não mexo com ninguém. Se você mexer comigo, alguma coisa você tem. Tem um recado. Tá entendendo? Tem um recado. Tem a poesia, não é? Tem a poesia, por exemplo, eu gosto muito de declamar uma ladainha que fala mais ou menos assim. Um certo dia perguntei a seu pastinho o que era capoeira, e ele, mestre velho, respeitado, ficou um tempo calado, revirando em sua alma, e depois respondeu com calma, em forma de ladainha. Capoeira é um jogo, é um brinquedo, é se respeitar o medo e dosar bem a coragem. Capoeira é o voo de um passarinho, é o bote da cobra coral. Sentir na boca todo o gosto do perigo. É sorrir para o inimigo e apertar a sua mão. É o ódio, é a esperança que nasce. Um tapa a explodir na face, vai arder no coração. Enfim, a capoeira é o grito de zumbi. É quando, nos quilombos, é se levantar do tombo antes de chegar ao chão. E por aí vai. Já imaginou? Como é poética a capoeira? É lindo demais. Olha, eu vou fazer uma pergunta, eu não sei se as pessoas que estão aí querem saber disso, mas assim, eu tenho uma curiosidade, e quem quiser saber de alguma coisa, por favor, deixa aí a sua perguntinha, tá? O birimbau, queria que você apresentasse o instrumento pra gente, se é qualquer tipo de madeira que pode fazer, né? Enfim,
Fala um pouco sobre esse instrumento que traz essa sonoridade, que mexe com a alma da gente. Mexe com a alma, mexe com o espírito. Não sei o que é que toda vez que eu escuto, né, o som de um berimbau, parece que vem aquela coisa de ancestralidade das minhas raízes negras, africanas, cara. É fantástico isso aí. Mas, bom, eu acho que muita gente... É uma curiosidade que talvez algumas pessoas tenham também. Berimbau é um instrumento tipicamente africano, ele vem da região da África, e com o tempo ele foi se moldando aos aportes da capoeira aqui em nosso país, porque existem vários modelos de berimbau. Até um certo tempo existia até o berimbau de boca, onde utilizava a boca como caixa de ressonância. Este berimbau praticado na capoeira ele é feito com a madeira de ibiriba, composto com a ibiriba, a cabaça, que também é um fruto que a gente encontra na nossa Mata Atlântica, e uma linha de aço. Hoje a gente tira ela do pneu de um caminhão, mas antigamente utilizava com tripa, com cipó de boi, com cipó, com tripa de boi, de animal. E aí eles utilizavam, fazia toda uma sistematização para que o berimbau tivesse pronto, né? E ele comanda a roda, né? É o berimbau que comanda a roda. Existe o berimbau gunga, o médio e o viola. Eu estou aqui com o médio. Berimbau médio. Que ele alterna de tamanho de cabaça. Se a gente partir para a capoeira Angola, o berimbau gunga é o que comanda a roda. Na capoeira regional médio. Porque também só tem esse berimbau na capoeira regional, que é um berimbau de sempre. O violinha trabalha com os improvisos e o médio ele dá a contrarresposta ao berimbau gunga. Então tem toda uma harmonia no toque do instrumental para que se tenha uma sonoridade agradável para o jogo. Porque a capoeira, principalmente quando se fala de capoeira Angola, ela tem muito daquela coisa de buscar de dentro para fora, a expressão do sentimento humano num diálogo de corpos, onde um corpo pergunta e o outro responde. E a partir do momento que um corpo não tem uma resposta a dar, perdeu a luta. Perdeu o jogo. Maravilha, camarada. Olha, você falou sobre a capoeira e a educação como instrumento de inclusão social extraordinário. Agora, eu gostaria que você abordasse a capoeira e a saúde. Eu estou falando de educação física mesmo, já que você também está fazendo bacharelado agora em educação física. O professor Raul está citando aqui um pensamento de Sandro Capoeira. Ele diz assim, ó, quando o mundo sai do eixo, é que o capoeirista demonstra seu equilíbrio. Afinal, treinamos bananeiras para acostumar com adversidades da vida e sentir conforto mesmo nas horas de agonia. Olha que coisa linda aí. Complementando. Aí a gente traz o mestre Pastinha que diz que capoeira é tudo que a boca come e tudo que o corpo dá. E agora ele trouxe outra de mestre Bimba aqui, ó. A capoeira é para todos, mas nem todos são para capoeira. E a saúde, rapaz? Porque a gente é tão aceitável, é tão comum a prática de artes marciais do Japão, da China, aqui no Brasil, tem prefeituras até que investem nisso, né? Com tanta facilidade, cara. Por que não se oficializa na prática da educação física a capoeira? Isso aí já está se quebrando, viu? Aqui na Universidade Federal de Pernambuco tem, com meu amigo, o contramestre Tchê, dentro do curso de Educação Física tem a disciplina de capoeira, é uma matéria eletiva, e eu sou um dos colaboradores desse projeto de extensão que ele também tem com a capoeira com a UFPE. E está tendo também a parte de formação. Esse ano vai ter uma formação em capoeira que vai ser descentralizada. Vai sair da região metropolitana e vai até a questão do Agreste, vai estar para o lado de São Caetano, Bezerros, e a gente vai estar interagindo com esse pessoal também. Então, já na Universidade Federal de Pernambuco tem. Na Universidade Rural
com o mestre Curístico também tem. Que legal, cara. A gente tem Belzinha também, faz um trabalho também excelente dentro da universidade. Se for para o lado da Bahia, o mestre Jean Pangolin tem um trabalho fantástico lá na Universidade Federal da Bahia, além dos alunos de Bimba que também ministram aula ainda. Né? Se eu não me engano, recentemente teve um que se aposentou, mas ele deixou um legado lá também, dentro da universidade, no Rio de Janeiro. Eu fiz um webinando com o pessoal da Universidade Federal de São Paulo. A gente passou uma semana, estava 200 pessoas quando abria a página da web para conversar sobre capoeira, né? Sobre as referências sobre a questão da capoeira. E já estou inserido no outro com o pessoal do Piauí, que agora em agosto já está abrindo também outro evento. Então, ela já está inserida em algumas universidades. O problema é... Eu quero que você comente também no aspecto físico, na saúde. Vou falar porque dizem que capoeirista vive mais do que os outros. Se for verdade, eu vou começar amanhã. Não, rapaz. É porque o capoeira, a prática da capoeira é uma prática espontânea, mas ela requer um certo condicionamento. Como toda modalidade física, ela vai ter, no futuro também, a gente vai dar as nossas respostas de corpo, né? Comprometimento em algumas articulações, isso aí é um fato, porque a gente vai estar trabalhando e desgastando certas articulações do corpo por conta do que a gente vem puxando dele. Em contrapartida, eu conheço vários idosos que jogam capoeira, inclusive trabalho com eles. Por quê? Porque a capoeira ela possibilita a adaptação e adequação. Então, hoje, quando eu vou dar aula para um idoso, o que é que acontece? A gente não prima só a questão plástica do exercício corporal, mas a qualidade de vida dele. O estímulo a movimentar e acordar as partes do corpo que já estavam adormecidas. E, além disso, ainda a parte psicossocial, a parte psicológica do idoso com relação à afetividade. Uma coisa contribui com a outra. A capoeira ela vai me ajudar na questão do meu condicionamento, vai ajudar na questão do meu batimento cardíaco, vai trabalhar essa questão, vai combater o colesterol alto. A capoeira vai liberar endorfina, vai me auxiliar a ter aquela sensação de bem-estar comigo mesmo. Ela vai me proporcionar todas essas situações. E eu não falo nem da relação interpessoal, viu? Porque a relação interpessoal, naquele contexto social, quando você está num grupo de capoeira, você está entre amigos. Uma coisa que diferencia muito a capoeira de outras artes marciais é porque ela é mais humana em sua conjuntura de roda, onde você olha para o colega frente a frente e ali não tem diferença de classe social nenhuma. Então, o filho do médico vai trabalhar com o filho do doutor, está todo mundo uniformizado, todo mundo é capoeirista ali. Não tem diferença. E não tem a chamada competitividade, né? Aí é outra história. A competição... Mas, bom, calma lá. Antes dessa história, o professor Giovanni Santos, na Univasf, Pernambuco, também estão sendo realizadas pesquisas de graduação e mestrado na área de saúde, avaliação física e treinamento na capoeira. Atividades coordenadas pelo professor Serginho e Gilmário Agra, que você deve conhecer, pedagogo, é do seu time. Hoje é o Dia da Mulher Negra, aproveitando, pergunto, Ricardo, como é que está a participação da mulher, a aceitação da participação da mulher na capoeira hoje no Brasil? Inclusive, Raíza Monfort, que você também conhece, que é de um coletivo de mulheres aí de escada, também está no grupo, dizendo que adora você. Ela é show de bola. É uma mente fantástica, aquela garota. E nós adoramos ela também. Né? Coisa boa. Rapaz, a mulher da capoeira, ela hoje, ela ganhou uma proporção fantástica, né? Até certo tempo, não tinha prática. A mulher não fazia capoeira. Eu me lembro que a filha do mestre Bimba ainda treinou um tempo, mas das poucas mulheres
né? Ele ainda teve um aluno que passou pela emboscada também, pelo curso de especialização dele na parte das emboscadas, mas, fora isso, pouco se ouvia falar na mulher na capoeira. Hoje em dia já existem eventos destinados às mulheres. O meu grupo, por exemplo, ele faz o Nizinga Capoeira, que é um evento onde as mulheres são protagonistas. A gente vai lá só para assistir, porque quem manda é elas, tá certo? Apesar de que eu ainda tenho algumas colegas, por exemplo, eu trouxe a mestra Sapeca, lá de Salvador, ela é esposa do mestre Corcoran. Ela diz: Ricardo, hoje em dia na capoeira, eu não gosto de ser vista como sexo frágil. Eu sou capoeirista. Na roda de capoeira, eu sou capoeira. Então, o que der para um, tem que der para todo mundo. Tá entendendo? Então, já tenho mulheres com essa bagagem crítica de não estar se diferenciando com relação a gênero no universo da capoeira, porque a luta é uma só. Tá certo? Então, a aceitação da mulher está muito boa. Está muito boa. Hoje você tem, por exemplo, a Pimenta, tem lá no exterior a Pimenta, você tem várias mulheres, a professora Belzinha, né, que é a mestra Belzinha, que é da universidade, se eu não me engano, é a Rural. Ela trabalha na Rural, que ela é fantástica também. Eu ainda criança não, adolescente, né, que a professora Balu, de Educação Física, ela me levou lá na Universidade Federal de Pernambuco para assistir uma palestra dela lá. Que né, massa, uma palestra cara. dela. E até hoje ela teve na FAESC aqui. Que ótimo. Então aproveite, responda a uma pergunta de uma mulher. A jovem Valquíria quer saber de você por que é que existe ainda tanto preconceito em relação aos capoeiristas. Eu creio que isso está relacionado muito à região. Né? Muito à região que a gente está. Por exemplo, você vê lá em Curitiba, o mestre Quincas, ele dá aula na escola em que os alunos só falam em alemão. E a aceitação lá, ele vive de capoeira. Lá em São Paulo tem o Edinho, que é conterrâneo da minha cidade, aqui de Escada, que é o mestre Pavão. Ele faz parte do grupo de Maurão. Ele e a esposa dele são capoeiristas e vivem de capoeira. Dão aula em tudo que é escola e projetos sociais lá. Na Bahia, né, o mestre Jean Pangolin tem o trabalho dele na área de extensão com o Balaio de Gato na Universidade Federal da Bahia. O meu padrinho de graduação, mestre Tosta, tem um trabalho fantástico com o Camugere lá em Itapuã, na Orla de Itapuã, trabalhando tanto em escolas particulares quanto em escola pública e com projetos sociais também. E ele ainda estende para o exterior esse trabalho. Agora, tem regiões do país em que está impregnado a relação do preconceito. Se a gente for relacionar a nossa cidade, que a capoeira é uma criança, né? Vou fazer 30 anos de capoeira, basicamente. Ainda estou para fazer 30 anos que pratico capoeira. E você sabe que você me acompanhou desde adolescente, né? Nesse processo. Você me acompanha desde adolescente. E você sabe Já que a gente está com o horário bem avançadinho, professor Raul, não perca o raciocínio, não. Aproveite e fale sobre a influência de Pastinha também na capoeira pernambucana. Não sei se você tem alguma informação a respeito. Professor Raul, direto de Lyon, da França, para você. Aproveita aí. Olha, na capoeira pernambucana, capoeira Angola. A capoeira do mundo hoje, ela bebe dessas duas fontes, tanto a capoeira de Pastinha quanto a capoeira de Bimba. Apesar da capoeira de Pastinha ainda ter outros signatários. Tem outros mestres de capoeira que hoje também não são tão comentados quanto o mestre Pastinha, que também faziam uma espécie de capoeira Angola. Porque a capoeira Angola, que Pastinha denominou, organizou essa capoeira, ele deu esse nome em homenagem aos escravos que vieram da região de Angola. Até porque Pastinha é filho de uma escrava alforra com um espanhol. Ele fez esgrima, ele fez escarabina, ele escreveu um livro sobre a capoeira Angola. E aqui em Pernambuco a gente tinha como referência também muito legal o mestre Sapo, lá de Olinda, que já faleceu. Mas a capoeira Angola é a mesma.
com todos os rituais, com todos os fundamentos, com toda, né, a sistemática de jogo, não se diferencia, tá certo? Uhum. Então, quando eu vou à Bahia, por exemplo, quando eu vou em Salvador, nos eventos de capoeira, tanto que o mestre Zé Dário, também lá no Recôncavo Baiano, o pessoal do Quilombo, que eles trazem excelentes grupos de capoeira Angola também, e a capoeira é a mesma, não muda quando se trata de fundamento. Tranquilo, Respondi? tranquilo. Não, respondeu. Eu acredito que sim, né? Eu acredito que sim. Para mim, você respondeu. Para mim, você respondeu. Agora, Ricardo, veja bem. Eu não sei se você lembra, eu cortei o teu raciocínio quando eu fiz uma pergunta sobre essa questão da competitividade. Porque nas artes marciais orientais, asiáticas, tem muita competitividade. Né? Na capoeira, como é que isso funciona? Eu costumo dizer que depende muito do ser humano. Então, isso tem em todo lugar. Tá voltando. Tá voltando. Tranquilo. Voltou, voltou, voltou. Vê só, enquanto existem pessoas educando e libertando, também existem outras pessoas transformando seus grupos verdadeiros exércitos com trincheiras uns contra os outros. Isso é uma coisa do ser humano. A capoeira por si só ela não é violenta. Mas quem manuseia expressa se ela vai ser uma ferramenta utilizada para a violência ou para a libertação de pessoas. No meu caso, eu utilizo a capoeira como um instrumento de libertação. Então, eu trabalho da creche à terceira idade. E o meu intuito é construir cidadãos de bem, fazer com que a capoeira ela transforme vidas. É por isso que os meus alunos, eu tenho alunos que me acompanham há 18 anos, há 20 anos. Então, se não fosse... E tenho ex-alunos que até hoje, quando me veem, eu duvido que um diga que não recebeu um bom conselho. Até aqueles que deixaram o meu grupo. Nunca vão dizer que Ricardo disse isso e aquilo outro. Que as orientações são: estude, mude, transforme sua vida. Não é fácil. Eu só esqueci de dizer esse detalhe para eles. Não é fácil. Né? Tudo na vida é difícil. E principalmente quando você é pobre, principalmente quando você é de periferia, principalmente quando você não tem uma condição social tão legal. E talvez seja por isso que as classes médias e altas da cidade, às vezes, vejam a capoeira um pouquinho de lado. Porque eles têm medo. Às vezes tem medo, espanta. Quando você percebe o poder que a capoeira tem de transformar pessoas e de mobilidade social que ela tem. De pegar um menino que morava lá no engenho e trazer ele para dentro de uma universidade. De fazer com que o menino continue a estudar e se torne um profissional e um pai de família decente, que não caia no mundo das drogas. Porque enquanto você está fazendo capoeira, você está lá centrado. E olhe que a gente tem seminário, a gente tem trabalho de pesquisa, a gente tem exame para graduação. Então tem toda uma preparação para que ele chegue a uma formação como profissional de capoeira. O menino começa aluno, mas em um determinado momento ele vira professor também. E a bagagem que ele leva é aquela de orientar pessoas. Eu tenho um aluno aqui em Escada, no serviço de convivência, que eu deixei, quando eu saí do serviço de convivência, eu deixei ele trabalhando lá, que é o Adriano, que ele faz um trabalho fantástico com as crianças. É um perfil diferente do meu, mas ele construiu o perfil dele, porque a gente não está construindo cópias de Ricardo, não. A gente está estimulando pessoas a ofertarem o melhor de si. E ele faz um trabalho fantástico com as crianças. O que me dá medo, o que me espanta até hoje, é a falta de valorização dos órgãos públicos com relação ao reconhecimento financeiro de quem está na ponta. Ricardo, nós estamos chegando ao final. Eu quero agradecer a você de coração. Esta live vai ficar gravada e disponível para você compartilhar com muito mais gente. Agradecer a todos os mestres, professores, colegas, ex-alunos que entraram nesta live, que participaram, que contribuíram.
E, cara, antes de te passar a palavra para as considerações finais, eu quero te dizer que tu tem duas características, duas. Quando eu botei a mão no teu ombro há mais de 20 anos atrás, eu já sabia disso. Tu és uma semente que não para de plantar, de brotar, de gerar coisas, e tu és uma águia, velho. Tu vai tão longe, o teu destino é tão largo, é tão grande, Ricardo. Eu tenho muita fé em você, eu sempre tive, sempre acreditei em você, cara. E eu continuo tendo orgulho, tá? Eu não tenho nada a ver com isso. Essa bondade já estava em você, como disse o professor Raul. O professor Raul é russoniano. O homem já nasce bom. Você já nasceu bom, cara. Ricardo, a palavra é tua para as considerações finais. Bom, meus amigos, eu só queria agradecer esse momento. Sou muito feliz. Sou fã desse camarada chamado Luiz Carlos, que é um... Até hoje eu repito para ele os conselhos que ele me deu, e até os que eu não consegui escutar deles, hoje eu falo para os meus filhos. Conselhos que você me deu, que você talvez nem se lembre. Mas hoje eu repasso para meus filhos. E digo a eles, se vocês quiserem escutar, vocês escutem. É um conselho. Vocês têm o livre-arbítrio. Mas nunca vão poder dizer que não foram avisados. Então, do filho aos alunos, eu consigo reproduzir isso. E eu costumo dizer, nas palavras de Paulo Freire, que é preciso diminuir a distância entre o que se faz e o que se diz, até que em um dado momento a tua fala seja a tua prática. Então não adiantaria nada disso que eu estou falando se eu não tivesse vivenciado. Então, meu amigo, muito obrigado por esse momento, tá certo? Você sabe que eu sou seu fã e a gente ainda vai ter muita estrada pela frente aí, muita história para contar. Forte abraço, meu povo. Um abraço virtual para todo mundo. Até breve, se Deus quiser. Até a vitória. Até a vitória. Até a vitória. Tamo junto. Valeu, gente. Muito obrigado. Boa noite a todos. Encerrando aqui. Segunda-feira a gente está de volta com Segunda Guerra Mundial, nazismo,